O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai atentos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus que nós escutamos neste domingo, o 19º do tempo comum, nos coloca primeiramente diante de uma realidade que nos vem da primeira leitura da missa de hoje, tirada do livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria, esse trecho que nós escutamos do capítulo 18, nos fala da noite da libertação. A noite da libertação que foi predita aos antepassados. Essa noite da libertação se refere à libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Então essa libertação foi predita ao povo. E o povo de Deus desejou e esperou essa libertação, porque esse é o desejo de Deus. Quando nós olhamos lá o livro do Êxodo, nós escutamos a palavra de Deus nos dizer que a escravidão do povo de Deus subiu aos olhos de Deus e já se tornara insuportável Deus ver o seu povo afligido pela escravidão. É isso, meus irmãos, nós somos chamados, assim como o povo de Deus, a sermos um povo de homens e mulheres libertos, porque é para isso que Deus nos chamou, para a liberdade. A liberdade que o povo de Deus experimentou saindo da mão do opressor. A liberdade que nós experimentamos como novo povo de Deus de sairmos das garras do pecado. É para a liberdade que fostes chamados, já diz o apóstolo Paulo. É para isso que nós fomos criados por Deus, para vivermos na liberdade de seus filhos e filhas. Eis a nossa vocação, eis o chamado que Deus nos faz. É por isso que Deus liberta Israel da escravidão. É por isso que Deus nos libertou de uma escravidão muito maior, a escravidão do pecado, para vivermos na amizade com Ele. Nós somos, meus irmãos, a herança do Senhor. É isso que nós cantávamos no Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor escolheu a nós, escolheu o povo da antiga lei, escolheu a nós, o novo Israel, escolheu por herança. Nós somos os seus eleitos, eleitos para vivermos na liberdade. Mas o que significa isso? Viver na liberdade. Viver na liberdade, meus irmãos, não é a gente fazer o que bem quer. Viver na liberdade não significa viver na libertinagem. Viver na liberdade significa viver na vontade de Deus. Nós só somos livres de verdade quando nós dizemos sim a esse Deus. Observe que a leitura da primeira leitura do livro da Sabedoria diz: os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino. Ou seja, nós somos um povo livre para vivermos a vida em sacrifício espiritual. Aqui está o segredo da nossa liberdade. Já diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 12: irmãos, eu vos peço, ofereçam a vida de vocês em sacrifício espiritual.
um sacrifício agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E ele completa dizendo: não vos conformeis com o mundo. Aqui está o segredo da liberdade cristã. O cristão não vive conforme, segundo a forma do mundo, a forma carnal. O nosso critério não são as coisas desse mundo. O nosso critério para viver a vida são os critérios da vontade de Deus. São os critérios da sua palavra. Por isso, nós seremos verdadeiramente livres quando vivemos não conforme o mundo. Entendam, o mundo conforme o pecado, contra aquilo que em nós gera escravidão. Porque o pecado gera escravidão. O pecado gera os vícios, a dependência. E quando a gente pensa em vício, não pensem somente nos vícios como bebedeiras, drogas não. O egoísmo, a falta de caridade, às vezes as mágoas passadas que nos escravizam, as rixas, as invejas, o comodismo espiritual, a tibieza na fé. Tudo isso são vícios que nos escravizam, que nos impedem de viver a alegria de ser de Deus. É preciso assumir a forma de Deus. Diz o apóstolo Paulo também, lá no segundo capítulo da carta aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos do Senhor. Isso é o segredo da liberdade. Liberdade, repito, não é fazer o que se quer, é fazer o que Deus quer. Porque aí está a verdadeira liberdade, aí está a verdadeira felicidade. Mas, irmãos e irmãs, para nós que somos povo de libertos, um povo chamados a viver na liberdade, aqui está agora as recomendações que o Senhor faz. Só vive verdadeiramente a liberdade de filhos de Deus quem vigia, quem vive em estado de vigilância. Observe o evangelho de hoje. Jesus começa dizendo: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o patrão voltar para prestar contas do seu trabalho. Meus irmãos, o que significa isso? Ter os rins cingidos. Na Bíblia, os rins está ligado diretamente aos sentimentos. Na Bíblia, rins é o órgão dos sentimentos, como para nós é o coração. Ou seja, o coração não é o órgão dos sentimentos no sentido real, mas a gente associa o coração aos sentimentos. E o povo da Bíblia associa os rins aos sentimentos. Então, ter os rins cingidos significa tenham os corações purificados. Ou seja, meus irmãos, tende um coração com o mesmo pulsar de Cristo. Ter o mesmo coração no compasso dos sentimentos de Cristo. Se a gente assim mantiver os nossos corações, os nossos sentimentos, nós estaremos em estado permanente de vigilância. E Jesus completa: mantenham a lâmpada da fé acesa. Meus irmãos, como é difícil. Parece simples manter-se vigilante, e não é. Se fosse, Jesus não faria essa recomendação. E Jesus termina dizendo: estejam preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Nós não sabemos quando seremos cobrados da nossa vida. Nós não sabemos, meus irmãos e irmãs, quando é que devemos prestar conta do dom que Deus nos deu, que é a nossa existência. Nós não sabemos quando seremos cobrados de tudo aquilo que Deus nos deu e nos dá como cristãos. Nós não sabemos quando seremos cobrados da liberdade que Deus nos concede de vivermos na sua palavra. Por isso é preciso a gente purificar-se, nós nos purificarmos o tempo todo, ou seja, olharmos à luz de Cristo para saber se o que sentimos vem de Deus. É preciso manter a lâmpada da fé acesa. E falando em fé, a carta aos Hebreus hoje fala tão bonito do que é essa fé. Meus irmãos, a fé não é pensar que tudo vai dar certo. Isso é pensamento positivo. A fé, diz a carta aos Hebreus, é a certeza das realidades que não se vê. A fé é nós estarmos certos de Deus, do seu Filho Jesus. Realidades que nós não vemos, nós não tocamos, mas vemos ainda debaixo, como a gente diz, do véu dos sacramentos, da palavra, da Eucaristia. Mas justamente nós caminhamos nessa certeza de que Ele está conosco.
E é justamente essa certeza que nos faz caminhar. Observe que a fé não é uma realidade teórica. A fé não é simplesmente nós dizermos eu creio e pronto. É preciso partir. Observe que a carta aos Hebreus começa falando, depois que fala da fé, de Abraão, modelo por excelência da fé. Homem que partiu. E ter fé é isso. É ter a coragem de sair, de buscar constantemente a face de Deus no dia a dia, de partir sem olhar para trás. A carta aos Hebreus vai dizer mais adiante, não nesses versículos que nós escutamos, mas diz, muitas vezes eles, não só Abraão, como tantos do Antigo Testamento, às vezes olhavam para trás e tinham vontade de retornar, como muitas vezes a gente olha para trás e diz, era tão bom antes. Mas a carta aos Hebreus diz, mas Abraão e todos eles, porque já experimentaram algo melhor, como nós experimentamos, porque nós experimentamos algo melhor, nós podemos tocar as promessas de Deus. A gente não desiste, a gente olha, diz, eita que caminho difícil, mas nós continuamos, porque já não dá mais para voltar, porque a fé é sempre partir para lugares mais distantes, partir fora, para longe do comodismo que muitas vezes coloca o nosso coração em estado de letargia. E a gente termina matando a fé, a pouca fé que temos. Pois é essa fé que Jesus pede hoje para a gente manter acesa. Manter acesa, porque se a mantivermos, salvaremos a nossa vida cristã. Amados irmãos e irmãs, sejamos atentos aos apelos que a palavra de Deus nos faz na missa de hoje. Vigiemos pela vida de oração, vigiemos pela escuta constante da palavra de Deus, vigiemos pelo exame frequente de consciência, nos olhando à luz de Deus. Porque aqui tem uma diferença também. Nós somos chamados a olhar a nossa vida à luz de Deus. Fazer exame de consciência não é fazer terapia. Fazer exame de consciência é se colocar-se à luz de Deus. Porque se a gente fica se olhando, fica o tempo todinho naquela mágoa. E tem gente que gosta de se prender a um passado que é um negócio triste. Para sair, para partir como Abraão, tem que ser no empurrão. E rimou. Tem que ser na base do empurrão. Então é preciso a gente partir e olhar-se à luz de Deus. Olhar-se à luz de Deus. Sentir as coisas com os sentimentos de Jesus. Ver a realidade a partir de Deus. Quem vive assim, repito, vive vigiando, vive em estado de preparação para o Senhor que vem a cada dia, nas exigências do dia a dia. O Senhor vem nas alegrias, mas vem nas derrotas também, vem nos desafios, Ele vem nos visitando, vem perguntar a nós como está a nossa vida, e um dia também nós o encontraremos face a face, e prestaremos conta do que fizemos com esta nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.